turma, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Interonline. Hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico. Nós vamos falar de logaritmo. Olha, para começo de conversa, geralmente os alunos se assustam com esse nome. Eles dizem, ai meu Deus, logaritmo é muito difícil. E aí criam uma barreira e não aprendem. Então destrói essa barreira e vem entender com o coração aberto. Abra um coração para o logaritmo. É lindo. O que é o logaritmo? De maneira geral, eu posso dizer que o logaritmo é um expoente. Como assim, professor? Olha aqui, ó. A gente já aprendeu a resolver essa equação exponencial aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 8. Como é que eu resolveria isso? Eu fatoro 8. Então, fatorando vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, vai ficar 2 ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. Como as bases são iguais, eu igualo o expoente. Então, nesse caso, x é igual a 3. Com isso, eu posso dizer que o log de 8 na base 2 é 3, ou seja, o expoente que eu preciso elevar o 2 para achar 8 é 3. Em outras palavras, eu posso escrever que o log de 8 na base 2 é igual a 3. Então, eu estou perguntando, qual é o número que eu preciso elevar 2 para achar 8? Esse número é o 3. Obviamente, vocês não vão precisar decorar todas as potências. Vão existir métodos para vocês encontrarem. Então, de maneira geral, a definição de logaritmo é essa. Ó. Sendo A e B números reais e positivos, com B diferente de 1, ou seja, a base ela não pode ser 1, tá? Chama-se o log de A na base B igual a x, quando a gente tem que B elevado a x é igual a A. Vamos ver os exemplos aqui. Ó. Log de 49 na base 7 é quem? Olha a dica, para vocês aprenderem a calcular. Você não sabe quem é, você diz que é x. Tá? Você está procurando qual é esse valor de x. E aí vocês vão fazer um método que eu chamo de método coração. Ó, tchu, tchu. Então você vai pegar o quê? Pega essa base do logaritmo, eleva ao logaritmo que está aqui e iguala ao meu logaritmando. Então a gente vai ficar com 7 elevado a x, ó, eleva ao que está aqui e iguala ao que está aqui em cima. É igual a 49. Quando você fatora 49, você vai encontrar que 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Igualando os expoentes, x é igual a 2. Uma coisa importante que eu não falei, como é o nome das coisas, tá? Olha aqui de maneira geral, o log de A na base B. B é a base e o A vai ser o logaritmando. A resposta é justamente o logaritmo, tá? Vamos resolver isso aqui agora. Log de 1 na base 9. Quanto é, você sabe? Chama de quê? X. Faz o método do coração. Pega a base, eleva o logaritmo e iguala ao logaritmando. Então, 9 elevado a x é igual a 1. Para resolver essa equação exponencial, eu preciso achar algum número na base 9, tá? Que dê como resposta igual a 1. Que número é esse? 0, né? Se eu fizer 9 elevado a 0, observe, quando a gente tem 0 no expoente, tá? A resposta sempre vai ser 1. Então, nesse caso, x vai ser igual a 0. Então, log de 1 na base 9 vai ser igual a 0. Isso aqui depois vai virar uma propriedade que a gente vai ver, inclusive, agora. Bora lá. Vamos começar, então, falando das propriedades, tá? Seja o número A, B e C, números reais positivos com B diferente de 1. Então, vai valer aqui as nossas propriedades. Primeira propriedade. Log de 1 em qualquer base sempre vai ser igual a 0. Olha aqui o exemplo, ó. Vou botar aqui exemplos. Exemplo do 1. Se eu tenho, por exemplo, o log de 1 na base 12, isso aqui vai ser igual a 0. Qualquer log, ó. Log de 1 na base 3 vai ser igual a 0. Segunda propriedade. Toda vez que o logaritmando for igual à base, a resposta vai ser igual a 1. Então, log de 7 na base 7 igual a 1. Se eu tiver, por exemplo, log de 10, isso aqui vai ser igual a 1. Professor, quem é base nesse aqui, ó? Vamos convencionar que toda vez que não aparecer a base, a gente vai considerar como base decimal, base igual a 10, tá? Então, não apareceu a base é 10. Então, 10 na base 10 vai ser 1. A gente vai trabalhar muito com o logaritmo decimal. E a terceira propriedade. Toda vez que eu tenho uma potência aqui no meu logaritmando e a base dessa potência está na mesma base do meu log, a resposta vai ser igual a esse expoente. Então, por exemplo, se você tem o log
de 25 na base 5. Eu posso escrever 25 como log, tá? De 5 ao quadrado. Por que 5 ao quadrado não é 25? Então, ó, observe a base dessa potência é 5, a base do log é 5. Então, a gente vai ter como resposta justamente o expoente, tá? Quarta propriedade, turma. Observe. Eu tenho aqui uma potência b elevado ao log de a na base b. Observe que esse expoente aqui agora é um log. Então, o expoente, né? O cara que está lá no expoente é um logaritmo. Então, qual é a base desse logaritmo? B. Qual é a base da potência? É b. Então, se esses caras forem iguais, a resposta vai ser igual justamente o logaritmando desse logaritmo, tá? Vamos ver um exemplo aqui que vai mexer com um pouquinho a cabecinha de vocês, porque esse exemplo vai utilizar propriedades de potência. Então, por isso que eu fiz aquela aula explicando as propriedades. Eu tenho aqui, ó, quero saber qual é a resposta dessa continha aí, ó. 5 elevado ao log de 3 na base 4 vezes log de 4 na base 5. Então, isso aqui é o expoente de 5, menos 2 elevado ao log de 5 na base 2 mais o log de 3 na base 2. Então, isso aqui é o expoente de 2. O que é que eu vou fazer? Vou aplicar a propriedade de potência. Primeira coisa, só relembrando, lembra daquela propriedade? Que propriedade, professor? Aquela assim, ó, se eu tenho 5 elevado a 3 elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 5, 3 vezes 2, 6, né? Eu posso escrever assim, ó, 3 vezes 2, e aí eu resolvo. Vai dar 5 elevado a 6. Eu vou usar primeiro essa propriedade para aqui, ó. Então eu vou escrever dessa forma aqui. Não está multiplicando? Ó? Eu vou voltar à propriedade. Vou escrever isso aqui na forma de um parênteses. Só que eu vou comutar. Primeiro eu vou escrever esse e depois eu vou escrever esse. Por quê? Porque na multiplicação eu posso fazer isso. Vale a comutatividade. 2 vezes 3 é a mesma coisa de 3 vezes 2. Então eu vou escrever, ó, 5. Vou escrever isso aqui primeiro, ó, elevado ao log de 4 na base 5. Tudo isso aqui é elevado ao log de 3 na base 4. Observe que se eu for desenvolver isso aqui, ó, vai ser potência de potência. Então eu vou escrever 5 elevado a isso vezes isso, que é o que está aqui em cima. Tá? Menos, agora eu tenho uma soma. Vamos lembrar da propriedade. Multiplicação de potências de mesma base. Então se você tem, por exemplo, 2 vezes 3 vezes 2 elevado a 2, eu posso escrever isso aqui como 2 elevado a 3 mais 2. Então, observe, está escrito dessa forma, tem uma soma. Então eu vou voltar, vou separar em dois caras em formato de multiplicação. Então vai ficar menos 2 elevado ao log de 5 na base 2, vezes 2 elevado ao log de 3 na base 2. Se não entendeu, volta de novo, assiste de novo para tentar entender. Agora eu vou resolver, ó, utilizando justamente essa propriedade aqui, ó. Tem o 5 elevado ao log de 4 na base 5, ó. Quando as bases aqui forem iguais, a resposta vai ser igual ao logaritmando. Então isso aqui dentro vai dar 4. Só que está elevado ainda ao log de 3 na base 4. Menos. Observe aqui, ó, turma. Eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Então a resposta vai ser justamente logaritmando. Então vai ficar 5 vezes, mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Então a resposta vai ficar igual ao logaritmando. Vou continuar, tá? Vamos lá. Agora eu tenho 4 elevado ao log de 3 na base 4. Observe, mesma base. Então a resposta vai ficar 3. Menos 5 vezes 3. Então aqui vai ficar 3 menos 5 vezes 3 vai dar 15. 3 menos 15 vai dar menos 12. E aí a gente encontrou a resposta. Então a resposta disso aqui vai ser igual a menos 12. Parece difícil, mas com prática vocês vão conseguir. Tem mais uma propriedade, vamos ver. Essa propriedade ela vai ser muito utilizada quando a gente estiver usando nas equações logarítmicas. Observe, se você tem dois logaritmos na mesma base e eles estão iguais, obviamente você tem então que os logaritmandos são iguais. Então, log de A na base B é igual ao log de A na base C, então A vai ser igual a C, tá? Beleza? Vamos falar então agora das propriedades operatórias. Vamos começar falando do logaritmo do produto. Então, se a gente tem um logaritmo de um produto numa certa base, eu posso separar esse log como uma soma, tá, desses fatores na mesma base. Então, log de A vezes C na base B é a mesma coisa que o log de A na base B mais o log de C na base B. Eu também podia voltar disso aqui para isso. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se log de 2 na base A é igual a 3 e log de 3 na base A é igual a 5, calcule o log de 6 na base A. Essas questões são bastante interessantes e vocês têm que perceber o seguinte. Se ele te deu o valor de log de 2 e log de 3 na base A,
você vai ter que utilizar eles para calcular o log de 6 na base A. Então, ó, vou partir do log de 6 na base A aí, ó. Log de 6 na base A. Eu sei escrever uma forma, né, para o 6 em multiplicação, utilizando 2 e 3. Então, 6 é a mesma coisa que o log, né, de 2 vezes 3 na base A. 2 vezes 3 não é 6? Ó, surgiu uma multiplicação aqui, ó. Então eu posso separar. Então isso aqui vai ser igual ao log de 2, ó, na base A, mais o log de 3 na base A. Utilizei a propriedade. A questão já disse que é o log de 2 na base A. Log de 2 na base A é 3, então vai ser igual a 3, mais, disse também que é o log de 3, ficou parecendo 9 aqui, né? Que é o log de 3 na base A. Log de 3 na base A é 5. 3 mais 5 vai ser igual a 8. Então, o log de 6 na base A vai ser igual a 8. Só aplicar a propriedade. Logaritmo do quociente. Se você tem uma divisão aqui em cima, tá vendo o logaritmando, que também é uma espécie de fração, você pode separar eles em forma de subtração. Então, aqui é o sinal de menos. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Se o log de 2 na base B é igual a 9 e o log de 3 na base B é igual a 7, calcule o log de 2 terços na base B. Então, partindo de log de 2 terços, ó. Então, log de 2 terços na base B. Posso separar isso aqui, então vai ficar o log de 2 na base B menos o log de 3 na base B. A questão já disse que o log de 2 na base B é 9. Menos log de 3 na base B, a questão já disse, é 7. 9 menos 7 vai dar 2. Então, log de 2 terços na base B é igual a 2. E essa propriedade também, ó, o logaritmo da potência. Observe que agora o logaritmando e a base, tá, não vão ter iguais, vão ser diferentes. Então, o que eu posso fazer se eu tenho uma potência aqui em cima? Eu posso pegar esse n aqui, ó, e passar para frente multiplicando. Então, vai ficar n vezes log de A na base B. Observe aqui, ó, calcule o log de 49 na base 7. Então, log de 49 na base 7. O que eu posso fazer? Eu posso fatorar o 49. Então, vai ficar o log de 7 ao quadrado na base 7. Não tem um expoente aqui? Posso passar ele para frente. Aqui poderia utilizar outras propriedades para resolver, como por exemplo, se aqui é igual, a resposta vai ser igual ao expoente, mas eu vou aplicar essa daqui. Então, tem um expoente aqui, eu posso passar para frente, então vai ficar 2 vezes o log de 7 na base 7. A gente já viu também que quando a gente tem o logaritmando igual a base, a resposta desse log vai ser igual a 1. Então vai ficar 2 vezes 1. E a gente vai ter como resposta 2. Tranquilinho, né? Em alguns casos também, turma, a gente vai precisar fazer a mudança de base desse logaritmo. Então vamos lá. O que seria a mudança de base? É mudar justamente a base. Sendo A, B e C números reais positivos, com B diferente de 1 e C diferente de 1, então, eu peguei esse log A na base B e quero transformar ele na base C. Como é que eu faço? Eu escrevo log de A na base C dividido pelo log de B na base C. Então, quando eu resolvo isso aqui, eu troquei a base desse log para a base C. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se log de 2 é igual a 3, log de 3 é igual a 4 e log de 5 é igual a 7, calcule, então, o log de 50 na base 2. Observe. Para mexer nisso aqui, eu tenho que utilizar o que está aqui em cima. Só que qual é a base desses logaritmos que a questão já me deu como resposta? É base 10, ó, que precisa ser base 10, base 10, base 10. E eu quero calcular o log de 50 na base 2. Então eu vou transformar esse log de 50 na base 2 na base 10. Por quê? Porque a questão já disse que eu tenho que trabalhar na base 10 quando deu os dados da questão. Então, ó, o log de 50 na base 2, eu vou transformar na base 10. É a mesma coisa de eu escrever o log, ó, de 50, então, na base 10, eu não preciso colocar, dividido pelo log de 2 na base 10. Igual, não tem nenhuma informação sobre o log de 50. Eu posso escrever, então, 50 de outra forma. Tenta manipular o máximo que você conseguir. O log de 50 eu posso escrever como log de 5 vezes 10, não é? Porque 5 vezes 10 é 50. Dividido pelo log de 2 na base 10. Só que o log de 2 na base 10, a questão já me deu quanto é. É 3, então já vou substituir aqui. Só preciso mexer nesse cara aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação aqui, ó, no logaritmando. Então eu posso separar essa multiplicação, a gente já viu a propriedade agora, em soma. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que o log de 5 na base 10, mais o log de 10 na base 10. Dividido por 3.
Quanto é o log de 5 na base 10? A questão já disse, ó. Log de 5 na base 10 é 7. Mas, quanto é o log de 10 na base 10? A questão não disse, mas você sabe uma propriedade. Quando o logaritmando é igual à base, nesse caso a base não apareceu, mas eu sei que é 10 quando não aparece. Então, é igual. Logaritmando igual à base, a resposta vai ser 1. Então, log de 10 na base 10 é 1, dividido por 3. 7 mais 1 vai dar 8, então vamos ter como resposta 8 terços. Então, log de 50 na base 2 é igual a 8 terços. E com isso, a gente chega ao fim da nossa aula de hoje. Parece complicado, mas é mais fácil, muito mais tranquilo quando você pratica. Pratique, qualquer dúvida, a gente se vê nos nossos encontros aí, que tem um monte marcado durante a semana. Beijão e até a nossa próxima aula.